Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje, vamos iniciar o conteúdo de conhecimentos específicos para o cargo de anestesiologia no concurso do Comando da Aeronáutica. A anestesiologia é uma especialidade médica fundamental dentro da prática hospitalar, envolvendo conhecimentos amplos sobre fisiologia, farmacologia, monitorização e segurança do paciente. Nesta aula, vamos abordar temas essenciais como ética médica, responsabilidade profissional e bioética, além de revisar conceitos importantes de fisiologia e anatomia do sistema nervoso, o funcionamento do sistema nervoso autônomo e os fundamentos da farmacologia geral e da farmacologia do sistema nervoso central. Vamos começar falando sobre ética médica, responsabilidade profissional e bioética. A ética médica está relacionada aos princípios e valores que orientam a prática da medicina, garantindo que o exercício da profissão ocorra de forma responsável, respeitando a dignidade, os direitos e o bem-estar dos pacientes. No Brasil, esses princípios estão estabelecidos no Código de Ética Médica, que define normas de conduta para os profissionais da área. Entre os princípios fundamentais da ética médica estão o respeito à vida, a autonomia do paciente, o sigilo profissional, a responsabilidade no cuidado com o paciente e o compromisso com a atualização científica e técnica. A responsabilidade profissional refere-se à obrigação do médico de atuar com competência, prudência e diligência no exercício da profissão. O profissional deve sempre agir com base no conhecimento científico, seguindo protocolos e boas práticas médicas para garantir a segurança do paciente. Caso ocorram falhas decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia, o médico pode responder nas esferas ética, civil e até penal. Por isso, o cumprimento das normas éticas e técnicas é essencial para garantir a qualidade do atendimento e a segurança dos procedimentos médicos. A bioética, por sua vez, é um campo interdisciplinar que analisa os dilemas éticos relacionados às ciências da vida e à prática médica. Ela envolve reflexões sobre temas como a autonomia do paciente, consentimento informado, justiça na distribuição de recursos de saúde, limites da intervenção médica e tomada de decisões em situações críticas. Dentro da bioética destacam-se 4 princípios fundamentais que orientam a prática médica. O princípio da autonomia, que respeita o direito do paciente de participar das decisões sobre sua saúde. O princípio da beneficência, que orienta o profissional a agir sempre visando o benefício do paciente. O princípio da não maleficência, que estabelece a obrigação de evitar causar danos. E o princípio da justiça, que envolve a distribuição equitativa dos recursos e do atendimento em saúde. Agora vamos abordar a fisiologia e a anatomia do sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável por coordenar e controlar as funções do organismo, permitindo a comunicação entre diferentes órgãos e sistemas. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal e tem como principal função processar informações e gerar respostas para os estímulos recebidos. O encéfalo inclui estruturas como o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, cada uma com funções específicas relacionadas ao controle motor, equilíbrio, respiração, consciência e outras atividades vitais. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que conectam o sistema nervoso central ao restante do corpo. Ele permite a transmissão de sinais entre o cérebro, a medula espinhal e os órgãos periféricos. Dentro desse sistema existem vias sensoriais, responsáveis por levar informações ao sistema nervoso central, e vias motoras, que transmitem comandos para músculos e glândulas. Outro componente importante é o sistema nervoso autônomo. Esse sistema é responsável pelo controle involuntário de diversas funções do organismo, como frequência cardíaca, pressão arterial, digestão, secreção glandular e controle da musculatura lisa. O sistema nervoso autônomo é dividido em 2 grandes componentes: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema simpático está relacionado às respostas de alerta e estresse, aumentando a frequência cardíaca, dilatando as vias aéreas, preparando o organismo para situações de emergência. Já o sistema parasimpático atua principalmente na conservação de energia e no funcionamento de processos como digestão e repouso.
Além da fisiologia e da anatomia, é fundamental compreender a farmacologia relacionada a esses sistemas. A farmacologia é a ciência que estuda os efeitos dos medicamentos no organismo e sua interação com os sistemas biológicos. Na anestesiologia, o conhecimento farmacológico é essencial, pois diversos fármacos são utilizados para indução anestésica, analgesia, sedação e controle das funções fisiológicas durante procedimentos cirúrgicos. A farmacologia geral aborda conceitos fundamentais como absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos medicamentos. Esses processos determinam como o fármaco se comporta dentro do organismo e influenciam diretamente sua eficácia e segurança. Também são estudados conceitos como dose terapêutica, margem de segurança e interação medicamentosa. Dentro da anestesiologia também é muito importante compreender a farmacologia do sistema nervoso central. Diversos medicamentos utilizados na prática anestésica atuam diretamente sobre estruturas do sistema nervoso central, modulando a transmissão de impulsos nervosos e produzindo efeitos como sedação, analgesia, relaxamento muscular e perda da consciência. Entre os principais grupos de medicamentos utilizados nesse contexto estão os anestésicos gerais, os sedativos, os hipnóticos, os analgésicos opioides e os relaxantes musculares. Esses fármacos atuam em diferentes receptores e vias neuronais, alterando a atividade elétrica do cérebro e da medula espinhal. O conhecimento dos mecanismos de ação desses medicamentos é essencial para garantir uma anestesia segura e eficaz, além de permitir o controle adequado da dor e das respostas fisiológicas do paciente durante procedimentos cirúrgicos. Portanto, compreender os princípios da ética médica e da bioética, além de dominar os fundamentos da fisiologia do sistema nervoso e da farmacologia aplicada ao sistema nervoso central, é essencial para a formação e atuação do anestesiologista. Esses conhecimentos são fundamentais tanto para a prática clínica quanto para a preparação para concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses temas contribui para uma atuação profissional segura, responsável e alinhada com os princípios científicos e éticos da medicina. Agora vamos revisar conceitos fundamentais relacionados à anatomia e fisiologia dos sistemas cardiocirculatório, renal e respiratório, além de abordar a farmacologia desses sistemas. Também vamos estudar temas essenciais da prática anestésica, como o bloqueio neuromuscular e sua transmissão, os princípios da anestesia local, da anestesia geral inalatória e da anestesia venosa. Vamos começar pela anatomia e fisiologia do sistema cardiocirculatório. Esse sistema é responsável pelo transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias essenciais para os tecidos do organismo, além de participar da remoção de produtos metabólicos. Ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O coração funciona como uma bomba muscular que impulsiona o sangue através das artérias, veias e capilares. Ele possui 4 câmaras principais, 2 átrios e 2 ventrículos, que trabalham de forma coordenada para garantir o fluxo sanguíneo adequado. A fisiologia cardiocirculatória envolve processos como a contração cardíaca, o controle da frequência cardíaca e a regulação da pressão arterial. Esses mecanismos são controlados por fatores nervosos, hormonais e locais. Durante procedimentos anestésicos, o anestesiologista deve monitorar constantemente parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca e débito cardíaco, pois muitos fármacos utilizados na anestesia podem influenciar diretamente o funcionamento cardiovascular. Agora vamos falar sobre o sistema renal. Os rins desempenham funções essenciais na manutenção da homeostase do organismo. Eles são responsáveis pela filtração do sangue, pela formação da urina e pela regulação do equilíbrio de líquidos e eletrólitos no corpo. Além disso, os rins participam do controle da pressão arterial e da produção de hormônios importantes, como a eritropoetina e a renina. A unidade funcional do rim é o néfron, responsável pelos processos de filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. A função renal é extremamente relevante na anestesiologia, pois muitos medicamentos utilizados em procedimentos anestésicos são metabolizados ou eliminados pelos rins. A farmacologia cardiocirculatória e renal envolve o estudo dos medicamentos que atuam sobre esses sistemas.
Existem diversos fármacos que podem influenciar a função cardíaca e a pressão arterial, como vasodilatadores, vasoconstritores, antiarrítmicos e medicamentos utilizados para controle da pressão arterial. No contexto anestésico, esses medicamentos podem ser utilizados para estabilizar o paciente durante procedimento cirúrgico ou para tratar alterações hemodinâmicas que ocorram durante a anestesia. Da mesma forma, medicamentos que afetam a função renal precisam ser utilizados com cautela, pois alterações na perfusão renal podem comprometer a função dos rins. Outro sistema fundamental na prática anestésica é o sistema respiratório. A anatomia do sistema respiratório inclui estruturas como as vias aéreas superiores, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os pulmões. A função principal desse sistema é realizar as trocas gasosas entre o oxigênio e o dióxido de carbono. A fisiologia respiratória envolve processos como ventilação pulmonar, difusão de gases nos alvéolos e transporte de oxigênio pelo sangue. Durante a anestesia, o controle da ventilação é um dos aspectos mais importantes do cuidado com o paciente, pois os anestésicos podem deprimir o centro respiratório e alterar a função pulmonar. A farmacologia respiratória inclui medicamentos que podem influenciar o funcionamento das vias aéreas e da ventilação pulmonar. Entre eles estão broncodilatadores, medicamentos que atuam sobre receptores do sistema nervoso autônomo e fármacos utilizados para controle de reações inflamatórias nas vias respiratórias. Agora vamos abordar o bloqueio neuromuscular e sua transmissão. A transmissão neuromuscular ocorre na junção entre o nervo motor e a fibra muscular. Nesse local ocorre a liberação de neurotransmissores, principalmente a acetilcolina, que se liga aos receptores da placa motora e provoca a contração muscular. Os bloqueadores neuromusculares são medicamentos utilizados na anestesiologia para promover relaxamento muscular durante procedimentos cirúrgicos. Esses medicamentos atuam interferindo na transmissão do impulso nervoso para o músculo, impedindo a contração muscular. Existem dois principais tipos de bloqueadores neuromusculares, os despolarizantes e os não despolarizantes. Outro tema importante é a anestesia local. A anestesia local consiste na administração de medicamentos que bloqueiam temporariamente a condução dos impulsos nervosos em uma determinada região do corpo, impedindo a transmissão da dor. Esses medicamentos atuam bloqueando os canais de sódio das fibras nervosas, impedindo a propagação do impulso nervoso. Entre os anestésicos locais mais utilizados estão a lidocaína, a bupivacaína e a ropivacaína. A anestesia local é amplamente utilizada em procedimentos cirúrgicos menores, em bloqueios regionais e também em associação com outras técnicas anestésicas. Agora vamos falar sobre a anestesia geral inalatória. Esse tipo de anestesia é realizado por meio da administração de agentes anestésicos na forma de gases ou vapores que são inalados pelo paciente. Esses anestésicos atuam principalmente no sistema nervoso central, promovendo perda da consciência, analgesia e relaxamento muscular. Entre os agentes inalatórios mais conhecidos estão o sevoflurano, o disflurano e o óxido nitroso. Esses medicamentos são administrados por meio de sistemas de anestesia que permitem o controle da concentração dos gases inalados. Por fim, temos a anestesia venosa, também conhecida como anestesia intravenosa. Nesse tipo de anestesia, os medicamentos são administrados diretamente na corrente sanguínea por via intravenosa. Esses fármacos atuam rapidamente no sistema nervoso central, induzindo sedação, hipnose e analgesia. Entre os medicamentos mais utilizados nesse tipo de anestesia estão o propofol, o etomidato, o midazolam e diversos analgésicos opioides. A anestesia venosa pode ser utilizada tanto para indução da anestesia geral, quanto em procedimentos que exigem sedação profunda. Portanto, compreender a anatomia e fisiologia dos sistemas cardiocirculatório, renal e respiratório, além de dominar os princípios da farmacologia aplicada a esses sistemas e as técnicas anestésicas, é fundamental para a prática da anestesiologia. Esses conhecimentos são essenciais para garantir a segurança do paciente durante procedimentos cirúrgicos e também fazem parte dos conteúdos cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esse sistema
é um passo importante para uma preparação sólida e para o exercício responsável da especialidade. Agora vamos abordar temas extremamente importantes para a prática anestésica, como monitorização do paciente, equilíbrio hidroeletrolítico e reposição volêmica, equilíbrio ácido-base, parada cardiorrespiratória e reanimação, controle da dor, avaliação pré-anestésica e recuperação do paciente, transfusão sanguínea e também os bloqueios espinhais. Vamos começar falando sobre a monitorização em anestesiologia. A monitorização é fundamental para garantir a segurança do paciente durante procedimentos cirúrgicos e anestésicos. O objetivo é acompanhar continuamente os sinais vitais e as funções fisiológicas do organismo, permitindo identificar rapidamente qualquer alteração e agir de forma adequada. Entre os principais parâmetros monitorados estão a frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, frequência respiratória e temperatura corporal. Além disso, em muitos procedimentos também são utilizados monitores de eletrocardiograma, capnografia, pressão arterial invasiva e monitorização da profundidade anestésica. Esses recursos permitem ao anestesiologista acompanhar em tempo real o estado clínico do paciente e ajustar a anestesia de forma segura. Outro tema fundamental é o equilíbrio hidroeletrolítico e a reposição volêmica. O organismo humano depende de um equilíbrio adequado de líquidos e eletrólitos para manter o funcionamento normal das células e dos órgãos. Durante procedimentos cirúrgicos, pode ocorrer perda de líquidos devido a sangramento, evaporação ou alterações fisiológicas causadas pela anestesia. Por isso, a reposição volêmica é essencial para manter a estabilidade hemodinâmica do paciente. Essa reposição pode ser realizada por meio de soluções cristalóides, como soro fisiológico ou solução de Ringer lactato, ou por soluções colóides em situações específicas. A escolha da solução e o volume administrado dependem da condição clínica do paciente, do tipo de cirurgia e da avaliação do anestesiologista. Também é importante compreender o equilíbrio ácido-base. O organismo mantém o pH sanguíneo dentro de limites muito estreitos, geralmente entre 7,35 e 7,45. Alterações nesse equilíbrio podem levar a condições como acidose ou alcalose, que podem ser de origem metabólica ou respiratória. Durante procedimentos anestésicos, alterações na ventilação, na perfusão ou no metabolismo podem interferir nesse equilíbrio. Por isso, a avaliação do estado ácido-base, muitas vezes por meio da gasometria arterial, é uma ferramenta importante para orientar o manejo clínico do paciente. Outro tema crítico dentro da anestesiologia é a parada cardiorrespiratória e a reanimação. A parada cardiorrespiratória ocorre quando há interrupção súbita da circulação sanguínea e da respiração eficaz. Essa situação exige intervenção imediata para restabelecer a circulação e preservar a oxigenação dos tecidos, especialmente do cérebro. O atendimento envolve a realização de manobras de reanimação cardiopulmonar, que incluem compressões torácicas, ventilação adequada, quando necessário, o uso de desfibrilação e medicamentos específicos. O reconhecimento rápido da parada e a aplicação correta das técnicas de suporte avançado de vida são fundamentais para aumentar as chances de sobrevivência do paciente. A dor também é um aspecto central no cuidado anestésico. A dor é uma experiência sensorial e emocional associada a lesões reais ou potenciais dos tecidos. No contexto cirúrgico, o controle adequado da dor é essencial tanto durante quanto após o procedimento. O anestesiologista utiliza diferentes estratégias para o manejo da dor, incluindo analgésicos opioides, anti-inflamatórios, anestésicos locais e técnicas de bloqueio regional. O controle eficaz da dor contribui para o conforto do paciente, melhora a recuperação pós-operatória e reduz complicações. Outro momento importante no cuidado anestésico é a avaliação pré-anestésica. Antes de qualquer procedimento cirúrgico, o anestesiologista deve realizar uma avaliação detalhada do paciente para identificar fatores de risco, doenças pré-existentes, uso de medicamento e possíveis complicações relacionadas à anestesia. Essa avaliação inclui análise do histórico médico, exame físico, avaliação das vias aéreas e revisão de exames complementares. O objetivo é planejar a técnica anestésica mais segura e adequada para cada paciente.
Após o procedimento cirúrgico, ocorre a fase de recuperação anestésica. Nessa etapa, o paciente é monitorado até que recupere completamente suas funções fisiológicas e neurológicas. A sala de recuperação pós-anestésica é equipada para monitorar os sinais vitais e identificar possíveis complicações, como depressão respiratória, instabilidade hemodinâmica ou dor intensa. O acompanhamento cuidadoso nesse período é fundamental para garantir uma recuperação segura. Outro tema relevante é a transfusão sanguínea. Durante alguns procedimentos cirúrgicos pode ocorrer perda significativa de sangue, tornando necessária a transfusão de hemocomponentes. A transfusão sanguínea tem como objetivo restaurar o volume circulante, melhorar a capacidade de transporte de oxigênio e corrigir distúrbios da coagulação. Entre os principais componentes transfundidos estão concentrado de hemácias, plasma fresco congelado, plaquetas e crioprecipitado. O uso desses componentes deve ser cuidadosamente indicado, considerando os riscos e benefícios para o paciente. Por fim, vamos falar sobre os bloqueios espinhais. Os bloqueios espinhais são técnicas de anestesia regional que atuam diretamente nas estruturas do sistema nervoso localizadas na coluna vertebral. Entre os principais tipos estão a anestesia raquidiana e a anestesia peridural. Na anestesia raquidiana, o anestésico é injetado no espaço subaracnoide, produzindo bloqueio sensitivo e motor rápido. Já na anestesia peridural, o anestésico é administrado no espaço epidural, permitindo um bloqueio mais gradual e que pode ser mantido por períodos mais prolongados. Essas técnicas são amplamente utilizadas em procedimentos cirúrgicos de membros inferiores, cirurgias abdominais e também em analgesia obstétrica. Portanto, compreender a monitorização do paciente, o manejo do equilíbrio hidroeletrolítico, o controle do equilíbrio ácido-base, as técnicas de reanimação cardiopulmonar, o manejo da dor, a avaliação pré-anestésica, os princípios da transfusão sanguínea e as técnicas de bloqueio espinhal é fundamental para a prática da anestesiologia. Esses conhecimentos são essenciais para garantir a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico e também fazem parte dos conteúdos cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses temas é um passo importante para uma preparação sólida e para o exercício seguro da especialidade. Agora vamos abordar aspectos importantes relacionados à anestesia em diferentes contextos clínicos e cirúrgicos, incluindo anestesia na criança e no idoso, anestesia em cirurgias cardiotorácicas e vasculares, anestesia em neurocirurgia, bloqueios periféricos e também a anestesia aplicada a cirurgias de otorrinolaringologia, oftalmologia e bucomaxilofacial. Vamos começar falando sobre a anestesia em crianças. A anestesia pediátrica apresenta características específicas devido às particularidades anatômicas e fisiológicas do organismo infantil. As crianças possuem vias aéreas menores, maior consumo de oxigênio e diferenças na distribuição e metabolismo dos medicamentos quando comparadas aos adultos. Por isso, o anestesiologista precisa ajustar cuidadosamente as doses dos fármacos e monitorar de forma rigorosa os sinais vitais. Além disso, o preparo psicológico da criança e da família também é importante para reduzir a ansiedade e facilitar o procedimento. Durante a anestesia pediátrica, é fundamental garantir ventilação adequada, controle da temperatura corporal e monitorização constante das funções vitais. Agora vamos falar sobre a anestesia em pacientes idosos. O envelhecimento provoca diversas alterações fisiológicas que influenciam diretamente a resposta do organismo aos medicamentos anestésicos. Entre essas alterações estão a redução da função cardíaca, alterações na função pulmonar, diminuição da função renal e alterações no metabolismo hepático. Essas mudanças tornam o paciente idoso mais sensível aos efeitos dos anestésicos e aumentam o risco de complicações. Por isso, o planejamento anestésico deve considerar cuidadosamente o estado clínico do paciente, suas doenças associadas e os medicamentos que ele utiliza. A monitorização rigorosa e o ajuste adequado das doses dos anestésicos são fundamentais para garantir segurança durante o procedimento. Outro campo importante é a anestesia cardiotorácica e vascular. Esses procedimentos envolvem cirurgias de grande complexidade,
como cirurgias cardíacas, cirurgias da aorta e procedimentos pulmonares. Nessas situações, o anestesiologista precisa monitorar cuidadosamente a função cardiovascular e respiratória do paciente. Frequentemente são utilizados métodos avançados de monitorização, como catéter arterial, catéter venoso central e monitorização hemodinâmica mais detalhada. Em cirurgias cardíacas que utilizam circulação extracorpórea, a atuação do anestesiologista é essencial para manter a estabilidade hemodinâmica e garantir a adequada oxigenação dos tecidos. A anestesia em neurocirurgia também apresenta características específicas. Nesse tipo de procedimento, o principal objetivo é manter a estabilidade hemodinâmica e preservar a perfusão cerebral adequada. É essencial controlar a pressão intracraniana e evitar variações bruscas na pressão arterial ou nos níveis de dióxido de carbono, pois essas alterações podem afetar o fluxo sanguíneo cerebral. A escolha dos anestésicos deve considerar seus efeitos sobre o sistema nervoso central, buscando manter condições ideais para o trabalho da equipe cirúrgica e a proteção do tecido cerebral. Outro tema importante são os bloqueios periféricos. Os bloqueios periféricos são técnicas de anestesia regional que consistem na administração de anestésicos locais próximos a nervos ou plexos nervosos específicos, bloqueando temporariamente a condução do impulso nervoso. Essas técnicas permitem realizar procedimentos cirúrgicos sem a necessidade de anestesia geral, em alguns casos, além de proporcionar excelente controle da dor no período pós-operatório. Entre os exemplos de bloqueios periféricos estão o bloqueio do plexo braquial, utilizado em cirurgias de membros superiores, e os bloqueios do nervo femoral ou do nervo ciático, utilizados em cirurgias de membros inferiores. O uso de ultrassonografia tem se tornado cada vez mais comum na realização desses bloqueios, aumentando a precisão e a segurança da técnica. Agora vamos falar sobre a anestesia aplicada a cirurgias de otorrinolaringologia. Esses procedimentos envolvem estruturas das vias aéreas superiores, como nariz, garganta e ouvido. Por isso, o controle das vias aéreas é um aspecto fundamental nesse tipo de anestesia. O anestesiologista deve garantir ventilação adequada e prevenir complicações relacionadas à obstrução das vias respiratórias ou sangramento durante o procedimento. Na anestesia para cirurgias oftalmológicas, muitas vezes são utilizadas técnicas de anestesia regional ou local, como bloqueios peribulbares ou retrobulbares. Essas técnicas permitem realizar procedimentos oculares mantendo o paciente consciente ou levemente sedado, com excelente controle da dor e imobilidade do globo ocular. A monitorização e o controle da pressão intraocular também são aspectos importantes nesse contexto. E temos anestesia em cirurgias bucomaxilofaciais. Essas cirurgias envolvem estruturas da face, mandíbula, maxila e cavidade oral. Um dos principais desafios nesses procedimentos é o manejo das vias aéreas, pois a própria região onde ocorre a cirurgia está diretamente relacionada à respiração. Em muitos casos é necessário utilizar técnicas específicas de intubação ou posicionamento das vias aéreas para garantir ventilação segura durante o procedimento. Além disso, o controle da dor e do sangramento também são aspectos importantes no planejamento anestésico dessas cirurgias. Agora vamos abordar temas importantes relacionados à anestesia em diferentes tipos de procedimentos cirúrgicos, incluindo anestesia em obstetrícia, anestesia para cirurgia abdominal, anestesia em ortopedia, no paciente queimado e em cirurgia plástica, além da anestesia ambulatorial e da anestesia utilizada em procedimentos diagnósticos. Vamos começar falando sobre anestesia em obstetrícia. A anestesia obstétrica envolve o cuidado anestésico durante o trabalho de parto e em procedimentos como cesarianas. Nesse contexto, o anestesiologista deve considerar não apenas a segurança da mãe, mas também o bem-estar do feto. Entre as técnicas mais utilizadas estão a analgesia peridural e a anestesia raquidiana. A analgesia peridural é frequentemente utilizada durante o trabalho de parto para proporcionar alívio da dor sem comprometer a consciência da paciente. Já a anestesia raquidiana é amplamente utilizada em cesarianas, pois proporciona bloqueio sensitivo e motor rápido e eficaz. Durante esses procedimentos é fundamental
monitorar cuidadosamente a pressão arterial da mãe, pois alterações hemodinâmicas podem afetar a circulação placentária e a oxigenação fetal. Agora vamos abordar a anestesia para cirurgia abdominal. As cirurgias abdominais podem variar desde procedimentos simples até cirurgias de grande porte. A escolha da técnica anestésica depende do tipo de cirurgia, da condição clínica do paciente e da duração do procedimento. Na maioria dos casos é utilizada a anestesia geral, associada ou não a técnicas de anestesia regional para melhorar o controle da dor no período pós-operatório. Durante essas cirurgias é importante monitorar cuidadosamente as funções respiratórias e hemodinâmicas, pois manipulações cirúrgicas no abdômen podem interferir na ventilação pulmonar e na circulação sanguínea. Outro campo importante é a anestesia em ortopedia. As cirurgias ortopédicas envolvem procedimentos em ossos, articulações e estruturas musculoesqueléticas. Nesse tipo de cirurgia, tanto a anestesia geral quanto as técnicas de anestesia regional são amplamente utilizadas. Bloqueios periféricos e bloqueios espinhais, como a anestesia raquidiana ou peridural, são frequentemente empregados em procedimentos de membros inferiores. Essas técnicas podem oferecer excelente controle da dor e reduzir a necessidade de anestésicos sistêmicos. Além disso, o controle da dor no pós-operatório é um aspecto fundamental nas cirurgias ortopédicas, contribuindo para a recuperação funcional do paciente. Agora vamos falar sobre a anestesia em pacientes queimados. O paciente com queimaduras apresenta alterações fisiológicas importantes que influenciam diretamente o manejo anestésico. Entre essas alterações estão perda significativa de líquidos, alterações no equilíbrio hidroeletrolítico, risco de infecção e alterações na resposta aos medicamentos. O anestesiologista deve avaliar cuidadosamente o estado clínico do paciente, realizar reposição adequada de líquidos e monitorar continuamente as funções vitais. Além disso, o manejo das vias aéreas pode ser desafiador, especialmente em casos de queimaduras na face ou nas vias respiratórias. Outro contexto importante é a anestesia em cirurgia plástica. Esses procedimentos podem variar desde cirurgias estéticas de pequeno porte até procedimentos reconstrutivos mais complexos. Dependendo da extensão da cirurgia, podem ser utilizadas técnicas de anestesia local, anestesia regional ou anestesia geral. Em muitos casos, associa-se anestesia local com sedação para proporcionar conforto ao paciente durante o procedimento. O controle adequado da dor, a estabilidade hemodinâmica e a monitorização adequada são fundamentais para garantir a segurança nesses procedimentos. Também devemos compreender a anestesia ambulatorial. A anestesia ambulatorial é utilizada em procedimentos cirúrgicos de menor complexidade, nos quais o paciente pode receber alta no mesmo dia da cirurgia. Nesse contexto, é importante utilizar técnicas anestésicas que permitam recuperação rápida, com mínimo efeito residual dos medicamentos. Os anestésicos utilizados devem proporcionar indução e recuperação rápidas, além de causar poucos efeitos colaterais. A monitorização adequada durante o procedimento e a avaliação criteriosa do paciente antes da alta são essenciais para garantir segurança nesse tipo de anestesia. Por fim, vamos falar sobre a anestesia para procedimentos diagnósticos. Diversos exames diagnósticos, como endoscopias, colonoscopias, ressonâncias magnéticas e outros procedimentos invasivos, podem exigir sedação ou anestesia para garantir conforto e imobilidade do paciente. Nesses casos, geralmente são utilizadas técnicas de sedação consciente ou sedação profunda, dependendo do tipo de exame e das condições clínicas do paciente. O anestesiologista deve monitorar constantemente a ventilação, a oxigenação e os sinais vitais durante esses procedimentos, garantindo segurança e conforto para o paciente. Portanto, compreender as particularidades da anestesia em diferentes contextos clínicos e cirúrgicos é fundamental para a prática da anestesiologia. Cada tipo de procedimento exige planejamento anestésico específico, avaliação cuidadosa do paciente e monitorização adequada durante todo o processo. Esses conhecimentos fazem parte dos conteúdos específicos cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica, e são essenciais para uma atuação segura e responsável na especialidade de anestesiologia.
Agora vamos abordar temas importantes relacionados ao manejo anestésico em pacientes com doenças sistêmicas em situações críticas, incluindo anestesia no paciente cardiopata, no pneumopata, no paciente com doença renal crônica e em situações de urgência. Também vamos falar sobre choque e assistência respiratória, assuntos fundamentais para o cuidado anestésico e para a segurança do paciente em ambiente cirúrgico. Vamos começar falando sobre a anestesia em pacientes cardiopatas. Os pacientes com doenças cardiovasculares representam um grupo que exige atenção especial durante o planejamento anestésico. Alterações como insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana, arritmia ou hipertensão arterial podem aumentar o risco de complicações durante procedimentos cirúrgicos. Por isso, a avaliação pré-anestésica é fundamental para identificar o grau de comprometimento cardiovascular do paciente. Durante a anestesia, é necessário manter estabilidade hemodinâmica, evitando variações bruscas da pressão arterial e da frequência cardíaca. A escolha dos medicamentos anestésicos deve considerar seus efeitos sobre o sistema cardiovascular, e a monitorização deve ser rigorosa para detectar rapidamente qualquer alteração. Agora vamos abordar a anestesia em pacientes pneumopatas. Pacientes com doenças respiratórias, como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma ou outras alterações pulmonares, apresentam maior risco de complicações respiratórias durante a anestesia. Nessas situações, o anestesiologista deve avaliar cuidadosamente a função pulmonar do paciente antes do procedimento. Durante a anestesia, é importante garantir ventilação adequada, manter boa oxigenação e evitar fatores que possam desencadear broncoespasmo ou comprometimento respiratório. Em alguns casos, pode ser necessário utilizar estratégias ventilatórias específicas para proteger a função pulmonar. Outro grupo que exige atenção especial são os pacientes com doença renal crônica. A função renal comprometida interfere na eliminação de diversos medicamentos utilizados na anestesia, o que pode prolongar seus efeitos ou aumentar o risco de toxicidade. Além disso, esses pacientes frequentemente apresentam alterações no equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. Por isso, o anestesiologista deve ajustar cuidadosamente as doses dos medicamentos e monitorar o estado clínico do paciente durante todo o procedimento. A manutenção de uma adequada perfusão renal e o controle do volume de líquidos administrados são aspectos importantes no manejo desses pacientes. Agora vamos falar sobre anestesia em situações de urgência. Em procedimentos cirúrgicos de urgência ou emergência, muitas vezes não há tempo suficiente para uma avaliação pré-operatória completa. Nessas situações, o anestesiologista precisa agir rapidamente, avaliando as condições clínicas do paciente e tomando decisões baseadas nas informações disponíveis naquele momento. O controle das vias aéreas, a estabilização hemodinâmica e o manejo adequado da dor são prioridades nesses contextos. A comunicação eficiente com a equipe cirúrgica também é essencial para garantir o melhor cuidado possível ao paciente. Outro tema fundamental é o choque. O choque é uma condição grave caracterizada por falha na perfusão dos tecidos e comprometimento da oferta de oxigênio às células. Existem diferentes tipos de choque, como o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque distributivo e o choque obstrutivo. Independentemente da causa, o choque representa uma emergência médica que exige intervenção imediata. O tratamento envolve identificar e corrigir a causa do choque, além de restabelecer a perfusão adequada dos tecidos por meio de reposição de líquidos, uso de medicamentos vasoativos e suporte das funções vitais. Por fim, vamos abordar a assistência respiratória. A assistência respiratória envolve técnicas e dispositivos utilizados para garantir ventilação e oxigenação adequadas em pacientes que apresentam dificuldade respiratória ou incapacidade de manter respiração eficaz. Durante procedimentos anestésicos, muitos pacientes necessitam de ventilação assistida ou controlada. Isso pode ser realizado por meio de dispositivos como máscaras, tubos endotraqueais e ventiladores mecânicos. O anestesiologista deve ajustar cuidadosamente os parâmetros ventilatórios para manter níveis adequados de oxigenação e eliminação de dióxido de carbono, evitando complicações respiratórias.
E assim chegamos ao final desta aula e também ao final do conteúdo de anestesiologia dentro da preparação para o concurso do Comando da Aeronáutica. Ao longo dessas aulas, nós revisamos diversos temas fundamentais da especialidade, incluindo fisiologia, farmacologia, técnicas anestésicas e o manejo de diferentes condições clínicas. Quero deixar aqui uma mensagem de incentivo para todos vocês que estão se preparando para esse concurso. A jornada até a aprovação exige dedicação, disciplina e constância nos estudos. Cada aula assistida, cada conteúdo revisado e cada momento de estudo contribui para fortalecer sua preparação. Continue firme, mantenha o foco nos seus objetivos e confie no seu esforço. Desejo a todos vocês muito sucesso na preparação e boa sorte no concurso do Comando da Aeronáutica. Continue acompanhando o canal Astra Educa Concursos para mais conteúdos que vão ajudar você nessa caminhada rumo à aprovação. Bons estudos e até os próximos vídeos.